A história começa há 2 anos após os eventos da primeira parte. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente. O mundo diz que existe paz, mas para alguns homens, a guerra nunca termina de verdade. É o ano de 1946. Vamos dar ao homem a oportunidade de voltar para casa aos poucos depois de muito tempo. O nome dele é Atami. Ele não é um homem comum. No passado, ele encontrou ouro enterrado no solo, ouro que pertencia ao exército soviético. Para proteger esse ouro e para defender seu país da brutalidade soviética, Atami matou muitos soldados inimigos. Ele se tornou uma lenda silenciosa, um homem que sobreviveu quando ninguém mais conseguiu. Mas agora nada disso importa mais. Atami chega em casa, um lugar que um dia foi cheio de vida, risadas e família. Assim que cruza a porta, algo parece errado. O silêncio é profundo demais. Não há vozes, não há passos, não há ninguém esperando por ele. Ele percorre cada cômodo lentamente. Então ele entende. Sua esposa e seus 2 filhos não estão mais lá. Eles foram assassinados pelo exército soviético. Atami não grita, não chora. Sua dor é tão grande que o deixa vazio por dentro. Tudo que dava sentido à sua vida desapareceu. Nesse momento, Atami entende uma realidade muito clara. Ele não pode mais viver aqui. Essa terra, chamada Carélia, antes fazia parte da Finlândia. Mas depois de um acordo entre a Finlândia e a União Soviética, Carélia foi entregue aos soviéticos para manter a paz. Para o mundo, foi uma decisão política. Para Atami, foi uma traição. Ele decide ir embora para sempre, mas não vai sair sem sua casa. Atami toma uma decisão que define toda a história. Ele começa a desmontar sua casa peça por peça. Cada tábua, cada prego, cada parte do lar é marcada com um número. Ele não faz isso com pressa, faz com respeito. Ele não está destruindo sua casa e está se preparando para reconstruí-la exatamente igual na Finlândia, como uma homenagem à sua família. Carrega toda a madeira em um caminhão. Com ele vai seu único companheiro, seu fiel cachorro, que nunca o abandonou. Sem saber o quão perigoso seria o caminho, Atami liga o caminhão e começa sua viagem, decidido a deixar o território soviético o quanto antes e reconstruir seu lar em um lugar onde possa viver em paz. Enquanto isso, a história nos mostra outra cena. Em uma prisão na Sibéria, um homem idoso é retirado de sua cela. É um prisioneiro perigoso, um ex-comandante soviético chamado Igor. Um general se apresenta diante dele e relembra seu passado. Ele diz que durante a guerra, Igor e seu batalhão massacraram a Carélia, mataram civis, famílias inteiras, incluindo a família de Atami. O general fala de Atami como se ele fosse um monstro, um comando que matou 300 soldados do Exército Vermelho, sozinho, um homem extremamente perigoso que ficou famoso. O general faz uma proposta, Kev. Se ele matar Atami, será livre para sempre. Terá armas, recursos e tudo o que precisar. Igor aceita se desistar. A caçada começou. Enquanto Atami segue pela estrada com seu caminhão cheio de lembranças, 2 oficiais do exército soviético o detêm. Outro veículo aparece atrás. Atami percebe isso imediatamente. Algo não está certo. Pedem o passaporte dele. Atami entrega o passaporte. O passaporte chega às mãos do oficial, que está dentro do veículo de trás. E esse oficial é Igor. Assim que vê o nome, ele reconhece. Ele sabe exatamente quem é Atami. Igor sorri com crueldade e diz que ouviu falar que Atami ama muito sua antiga casa. Então ele propõe incendiá-la junto com sua casa. A Atami observa tudo pelo retrovisor. Ele observa enquanto um dos policiais prepara uma garrafa com fogo e outro aponta sua arma. Atami entende que eles vão matá-lo. Mas não espere. Tome uma atitude. Atami não pensa. Não, dúvida. Ele não negocia com a morte. No momento em que vê a garrafa acesa e a arma apontada para ele, seu corpo reage antes da mente.
Ele abre a porta do caminhão com força brutal e desfere um chute direto no soldado que está prestes a lançar o fogo. O impacto é seco, violento, definitivo. O homem cai no chão sem conseguir se levantar. O segundo oficial mal tem tempo de reagir quando a Tammy se move novamente. Em um único movimento, rápido e preciso, ele o elimina antes que possa atirar. Não há palavras. Não há avisos. Só ação. A Tammy sobe novamente no caminhão e acelera com tudo que o motor pode dar. O caminhão dispara pela estrada, levantando poeira. Um dos soldados cai debaixo das rodas e é lançado vários metros para trás. A cena dura segundos, mas marca o início de uma perseguição que não vai terminar facilmente. Atrás dele, o jipe de Igor arranca. Igor observa o caminhão com uma expressão que mistura raiva e satisfação. Ele não vê um homem fugindo. Vê uma presa que começou a correr. Dentro do caminhão, a Tammy confere sua ala. Ele percebe que está sem balas. Nesse instante, um soldado que tinha conseguido subir na parte de trás do caminhão tenta atacá-lo. A Tammy se vira e, com um único golpe, o deixa inconsciente. Minutos depois, o soldado acorda. A Tammy ordena que ele carregue a arma. O medo faz com que as mãos do soldado tremam enquanto obedece. Quando termina, a Tammy pega a arma e o elimina sem hesitar. Não há piedade. Já não há mais espaço para isso. Mais adiante, a Tammy vê outro caminhão militar se aproximando em alta velocidade. Decide parar bruscamente. Desce do veículo, se posiciona e abre fogo. Os soldados do caminhão não têm chance. Um por um caem sem nem entender o que aconteceu. Quando a poeira baixa, Igor já chegou ao Locrow. Antônio vê. Igor também o vê. Por um momento, o mundo parece parar. O soldado que acompanha Igor tenta atirar, mas a Tammy é mais rápido. Um único tiro basta para matá-lo. Igor fica desarmado diante dele. A Tammy poderia matá-lo, mas não faz isso. Ele ainda não sabe que Igor é o assassino de sua família. Só vê um homem desarmado. Então ele atira no pneu do jipe e vai embora, deixando Igor furioso e humilhado. Esse erro vai mudar tudo. Igor conserta rapidamente o jipe e pega o rádio. Ele ordena reforços imediatos. Motos armadas saem em sua busca. Eles não podem deixar a Tammy escapar com Zília. A Tammy percebe que agora não é só uma perseguição. É uma caçada. As motos aparecem atrás dele como sombras velozes. Os soldados atiram enquanto se aproximam. A Tammy acelera a máximo. Dentro do caminhão, seu cachorro permanece firme, confiando completamente nele. Um dos motociclistas consegue subir no teto do caminhão e começa a tirar de cima. A Tammy faz uma manobra brusca e consegue derrubá-lo. Outro fica preso na corrente do veículo. O impacto quebra o pescoço dele na hora. Em um movimento arriscado, a Tammy se inclina para fora do caminhão, coloca um explosivo em uma das motos e se joga de volta para dentro. A explosão sacode a estrada e elimina o soldado. Igor, cada vez mais perto, lança uma garrafa incendiária. O fogo atinge as partes de madeira do caminhão. As chamas começam a consumir aquilo que mais deseja. Ele quer proteger. A Tammy desvia-se em direção aos arbustos. Ele esmaga o fogo contra a vegetação e consegue extingui-lo. Ele para por um instante, verifica o caminhão, verifica seu cachorro. Ambos ainda estão vivos. Então ele percebe algo terrível. Ele tem uma bala alojada no rosto. Com uma calma absoluta, ele usa os próprios dedos para retirá-la. Não grita. Não reclama. A dor não o impede. Nesse momento, ele ouve o som que mais temia. Aviões. A Tammy olha para o céu e vê a sombra dos caças. Ele sabe que estão vindo atrás dele. Sem perder tempo, ele volta da partida. Os aviões começam a atirar. Balas caem como chuva de metal. A Tammy faz zigue-zague, usa o terreno, procura cobertura.
Ele encontra um prédio abandonado e coloca o caminhão dentro. Ele sabe que não vão demorar para bombardear o local. Então ele vê uma enorme placa de madeira. Coloca sobre o caminhão como camuflagem improvisada e segue em direção à floresta. As árvores altas dificultam a visão do alto. Um dos pilotos consegue vê-lo e desce perigosamente. Dispara sem parar. A Tammy o vê se aproximando demais. No último segundo, ele freia com força. O avião se choca. O piloto morre. A Tammy sai da floresta e observa o céu. Acha que acabou, mas não. O segundo avião aparece vindo de uma área baixa. Ataca sem aviso prévio. As balas atingem o caminhão. Ele fica sem munição. O piloto decide realizar uma manobra de abalroamento. A Tammy corta as cordas que prendem a madeira e para abruptamente. As mesas estão se esgotando rapidamente. O avião os atinge e cai. O piloto consegue saltar de paraquedas e sobrevive. Enquanto a Tammy recarrega a munição, o piloto aparece na frente dele, rindo. A Tammy sente que algo está errado. Olha para cima. Um bombardeiro se aproxima. A Tammy arranca imediatamente. As bombas caem uma após a outra. O piloto, que estava em terra, morre na explosão. A Tammy perde o controle e o caminhão cai na água. Primeiro, ele solta o cachorro. Depois se solta. O caminhão afunda. A Tammy não quer perder sua casa. Ele mergulha, corta as cordas e deixa a madeira flutuar. Fica tempo demais debaixo d'água e perde a consciência. Minutos depois, as tábuas flutuam. O cachorro nada ao redor. A Tammy não aparece, até que uma tábua sobe com ele. Ele tá vivo. Igor chega ao local. Ele manda mergulhar agulhas. Não encontram um corpo. Não encontram a madeira. Igor entende que essa guerra está apenas começando. Enquanto isso, a Tamila juntou as tábuas e construiu uma jangada. Ele atravessa a água com seu cachorro. Ao chegar à costa, vê algo incrível. Um tanque abandonado. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Igor aceita, sem hesitar. A caçada começou. Enquanto a Tammy dirigia pela estrada em seu caminhão cheio de lembrancinhas, 2 oficiais do exército soviético o pararam. Outro veículo aparece atrás dele. A Tammy percebe isso imediatamente. Algo está errado. Eles pedem o passaporte Mary. A Tammy entrega. O passaporte chega ao agente, que está dentro do veículo traseiro. Aquele policial é Igor. Assim que vê o nome, ele o reconhece. Ele sabe exatamente quem é a Kami. Igor sorri com crueldade e diz que ouviu falar que a Tammy ama muito sua antiga casa. Então ele propõe queimá-lo junto com Salmar. A Tammy observa tudo pelo retrovisor. Vê um dos oficiais preparando uma garrafa com fogo e o outro apontando sua arma. A Tammy entende que vão matá-la, mas ele não espera. Ele age, a Tammy se aproxima lentamente do tanque, abandonado. A máquina está velha, coberta de ferrugem e terra, como se o tempo a tivesse esquecido ali. Mas ele não vê a sucata. Ele vê uma oportunidade. Vê uma última arma. Abre a escotilha com os furos. Dentro ainda há munições, armas e controles que, embora antigos, continuam intactos. A Tammy trabalha em silêncio. Limpa, ajusta, revisa cada parte com paciência. Não há pressa. Cada movimento é preciso. Esse não é apenas um tanque. É sua última chance de chegar à Finlândia. Quando o motor finalmente ruge, o som rompe o silêncio do lugar. A Tammy carrega todas as madeiras de sua casa sobre o tanque e as amarra com força. Seu cachorro sobe com May. Os dois olham para frente. A fronteira está perto, mas a Tammy não é o único que sabe disso. Igor já se adiantou. Ele conhece bem o terreno e sabe exatamente por onde ele vai tentar cruzar.
Coloca seus soldados estrategicamente, pronto para detê-lo antes que alcance o solo finlandês. Para Igor, isso não é só uma missão. É algo pessoal. Ao longe, o tanque aparece. Os soldados não conseguem acreditar no que vem. Eles usam binóculos e confirmam o impossível. A Tami ainda está viva. Depois de aviões, explosões, fogo e água, esse homem ainda continua avançando. Igor cerra os dentes. Ele dá a ordem para abrir fogo. As balas atingem o tanque sem pará-los. A Tami continua avançando, imparável, levando sua casa amarrada como se fosse parte dele. Ninguém entende o que ele está tentando fazer. Ninguém imagina o seu plano. Não acontece. A Tami detona os explosivos que havia colocado no tanque. A explosão é brutal. O tanque voa pelos ares, atravessando uma enorme distância. Os soldados acham que finalmente ele molhou. A poeira cobre tudo, mas a Tami sobrevive. O problema é que a esteira do tanque se quebra ao cair. O veículo fica inutilizável pouco antes de tocar solo finlandês. Seu plano era claro, usar a explosão para cruzar a fronteira pelo ar, mas ele falhou por pouco. A Tami sabe que eles vão pidá-lo. Ela não entra em pânico. Ele quebra o cabo de madeira da faca e esconde a lâmina diretamente sob a pele. Então ele tira o cachorro do tanque e o empurra em direção à fronteira. O animal corre e consegue atravessar para a Finlândia em segurança. A Tami fica para trás. Os soldados soviéticos o cercam. Um oficial aponta a arma para ele. Antes de atirar, chega um general e ordena que a Tami seja levado para a Sibéria. Ele não quer matar a Boli. Ele quer algo pior. As madeiras da casa também são carregadas em um trem. A jornada começa. Dentro do trem, a Tami é enforcado, espancado e torturado. Não, Brita. Ele não implora. O silêncio deles é mais perturbador do que qualquer resistência. Igor entra no compartimento. Ele zomba dele. Ele conta a ela como matou milhares de pessoas durante a guerra, como assassinou sua esposa e seus 2 filhos sem piedade. Ele descreve cada detalhe para ela com crueldade. Nesse momento, a Tami compreende. Igor é o homem que destruiu seu mundo. A raiva o está consumindo. Igor vai até a carruagem dos oficiais, onde, por ambição, mata todos, incluindo o general que tenta comprar sua vida com dinheiro. Igor fica com o dinheiro e acredita que ganhou. Entretanto, a Tami rompe as cordas com pura força. Ele cai no chão. 2 soldados fazem a guarda do lado de fora. Um deles entra para verificar. A Tami puxa a lâmina escondida em sua pele e o mata. O segundo, ao ver o horror, salta do trem em movimento. A Tami pega uma arma e avança. Em um vagão cheio de soldados dormindo, ele começa a matá-los um por um, em absoluto silêncio. Ele fecha o vagão e sobe no teto do trem, mas bate em um tubo de metal e cai dentro de outro vagão, alertando a todos. Uma chacina se inicia. A Tami usa uma metralhadora e elimina todos. Igor ouve os tiros e entende que a Tami está vindo atrás dele. Ele desacopla os vagões, separando-se. A Tami o vê se afastando. Igor chega ao vagão dos oficiais e, em sua fúria, mata todos os que restam. A Tami descobre uma carga coberta. É um míssil. Ele o ativa. O míssil começa a avançar e arrasta os vagões. A Tami alcança o vagão de Igor. Eles se encaram frente a frente. A luta é brutal. Eles se agrediam sem piedade. Igor, desesperado, grita com ele porque não vai morrer. A Tami cai ao lado do míssil, próximo a um ativo. Igor zomba dele e pergunta se ele quer dizer suas últimas palavras. A Tami não responde. Basta afrouxar os parafusos do míssil. Em segundos, o míssil é lançado, move-se em direção ao vagão de trem de Igor e explode. Igor morre. A Tami sobrevive porque sua carroça não tem motor e é abandonada.
2 dias depois, a Tami chega à fronteira finlandesa empurrando uma carroça com as madeiras de sua casa. Soldados finlandeses verificam seu passaporte. Eles reconhecem o Nane. Ele te cumprimenta. A Tami cruza a fronteira. Finalmente livre. Entretanto, a Tami já juntou as tábuas e construiu uma jangada. Cruza na água com seu pechorro. Ao chegar à costa, ele vê algo incrível. Um tanque abandonado. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sorri. Igor aceita sem hesitar. A caçada começou. Enquanto a Tami dirigia pela estrada em seu caminhão cheiro de lembrancinhas, 2 oficiais do exército soviético o pararam. Outro veículo aparece atrás dele. A Tami percebe isso imediatamente. Algo está errado. Eles pedem o passaporte dele. A Tami entra a raneia. O passaporte chega ao agente que está dentro do veículo traseiro. Aquele policial é Igor. Assim que vê o nome, ele o reconhece. Ele sabe exatamente quem é a Tami. Igor sorri cruelmente e diz que ouviu dizer que a Tami ama muito sua antiga casa. Então ele propõe queimá-lo junto com sua casa. A Tami observa tudo pelo retrovisor. Ele vê a um dos policiais preparando uma garrafa incendiária e outro apontando sua arma. A Tami entende que vão matá-lo, mas não espera. Viagem. Depois de cruzar a fronteira, a Tami deixa para trás mais do que apenas território, inimigo. Deixa para trás anos de perseguição, sangue e dor. O solo finlandês não oferece isso. Palavras de conforto, mas algo ainda mais importante: silêncio. Um silêncio que não ameaça, que não esconde tiros nem ordens gritadas. Um silêncio que pela primeira vez não exige nada dele. A Tami avança lentamente com a carroça que contém a madeira para sua casa. Cada tabuleiro ainda está numerado e marcado por suas próprias mãos. Ano da Blais. Essas marcas não são apenas números, são memórias. São a prova de que seu lar nunca foi totalmente destruído, apenas transferido pela força de sua vontade. Ele para em uma área afastada, cercada de árvores, longe de grandes vilarejos e de qualquer presença militar. Ali ele decide ficar, não porque seja o melhor lugar, mas porque é o suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, a Tamira não está fugindo. Começa a descarregar a madeira, uma peça de cada vez. O trabalho é lento. Seu corpo está cansado, ferido, marcado pela guerra. Mas suas mãos ainda sabem construir. Ele sabe exatamente onde vai cada tábua. Cada viga encontra o seu lugar, como se a própria casa se lembrasse de quem era. Durante dias, trabalha sozinho. Ergue paredes, coloca vigas, garante o telhado. Não há música, não há vozes. Só o som da madeira, do vento e de seus passos. Seu cachorro está sempre por perto, observando, como se vigiasse para garantir que essa paz seja real. Alguns moradores locais começam a notá-lo de longe. Veem um homem silencioso erguendo uma casa inteira sozinho. Não sabem quem ele é. Não sabem de onde ele veio. Só vem alguém que trabalha sem descanso, sem pedir ajuda. Um dia, várias pessoas se aproximam. Alguns trazem ferramentas, outros armas por precaução. A Tami os vê chegando e, por reflexo, se prepara para lutar. Seu corpo ainda se lembra de como fazer isso. Por um instante, ele acredita que até ali a guerra o seguiu, mas não é o caso. Os homens e mulheres param diante dele e dizem que não vieram para lutar. Vieram para ajudar. Dizem que ninguém deveria reconstruir sua casa sozinho, muito menos alguém que já sofreu tanto. A Tami não responde com palavras. Continue trabalhando. Isso basta. As pessoas se unem. Alguns constroem paredes, outros sustentam vigas, outros reforçam a estrutura. Eles não fazem perguntas. Eles não exigem explicações. O trabalho torna-se coletivo, quase silencioso, como se todos entendessem que esta casa não é apenas uma casa.
Com o passar dos dias, a construção foi concluída. A casa permanece exatamente igual ao original. As mesmas paredes. Da mesma forma. Denna alma. A Tammy ficou parada em frente a ela por um longo tempo. Ela não sorri. Ela não chora. Respirar. Nessa respiração há algo que eu não sentia desde antes da guerra. Descansar. A guerra levou sua família. Ele lhe tomou as terras. Ele tentou roubar a identidade dela. Mas ele falhou. Naquela noite, a Tammy entra em sua casa reconstruída e fecha a porta. Lá fora, o mundo continua com seus conflitos, seus acordos políticos e suas fronteiras em constante mudança. Mas dentro dessas paredes numeradas, a violência não tem mais lugar. A Tammy se senta. Seu cachorro deita-se ao lado dele. Pela primeira vez desde 1946, não há nada que o persiga. E assim, a história não termina com uma explosão nem com um tiro final. Termina com algo muito mais raro e poderoso. Termina com um homem que, depois de sobreviver ao inferno, finalmente pode ficar em paz. Enquanto isso, a Tamila uniu as tábuas e construiu uma jangada. Ele atravessa a água com seu cachorro. Ao chegar à costa, vê algo incrível. Um tanque abandonado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorri. Igor aceita sem hesitar. A caçada começou. Enquanto a Tammy dirigia pela estrada em seu caminhão cheio de lembrancinhas, 2 oficiais do exército soviético o pararam. Outro veículo aparece atrás dele. A Tammy percebe isso imediatamente. Algo está errado. Eles pedem o passaporte dele. A Tammy entrega. O passaporte chega ao agente, que está dentro do veículo traseiro. Aquele policial ali, ué. Assim que vê o nome, ele reconhece. Ele sabe exatamente quem é a Tammy. Igor sorri com crueldade e diz que ouviu falar que a Tammy ama muito sua antiga casa. Então propõe queimá-lo junto com o solar. A Tammy observa tudo pelo retrovisor. Vê um dos oficiais preparando uma garrafa incendiária e o outro apontando sua arma. A Tammy entende que vão matá-la. Mas ele não espera. Ele age. O tempo começa a passar de um jeito diferente para a Tammy. Já não se mede em perseguições, nem em tiros, nem em explosões. Agora, o tempo se move com o sol, com os espaços, com o som do vento entre as árvores. A casa permanece firme e silenciosa, como se estivesse esperando exatamente esse momento para existir de novo. A Tammy vive sozinho, mas não se sente vazio. Toda manhã ele acorda antes que o sol termine de nascer. Sai de casa, respira o ar frio e observa a floresta. Não procura ameaças. Não analisa rotas de fuga. Simplesmente observa. E isso, para ele, já é uma vitória. Trabalho que é justo. Prepara pequenas coisas que na verdade não precisa. Conserta. Corta a lenha, mesmo ainda tendo o suficiente. Ele não faz isso por necessidade, mas para se lembrar de que ainda está vivo, que suas mãos não servem mais só para matar, mas também para construir e cuidar. Seu cachorro envelhece ao seu lado. Já não corre como antes. Seus passos são lentos, mas ele sempre fica perto de Atami, como se soubesse que sua missão nunca foi lutar, mas sim acompanhar. Algumas noites, Atami se senta dentro de casa, perto do fogo. As chamas iluminam as paredes de madeira e, por momentos, o lugar parece exatamente como era antes da guerra. O mesmo cheiro, o mesmo som, o mesmo calor. Pela primeira vez, Atami se permite lembrar da família sem raiva. Lembra da esposa sorrindo na porta. Lembra dos filhos brincando perto da casa. Não pense em como eles morreram. Pense em como eles viveram. A vingança não trouxe nada disso de volta, mas lhe deu algo diferente, a possibilidade de parar de fugir, de deixar de ser apenas um homem perseguido pela guerra. Com o passar dos anos, algumas pessoas da região se aproximam dele.
Não para perguntar sobre a guerra, nem para ouvir histórias de violência. Eles se aproximam porque sabem que ele é alguém que entende o silêncio, alguém que não julga. A Tami ajuda quando pode. Conserta cercas, divide comida, ensina a trabalhar com madeira. Fala pouco, mas quando fala, cada palavra tem peso. Os jovens o escutam sem saber exatamente por quê. Um dia, a Tami percebe uma mancha escura em uma das vigas do teto. Sangue antigo, impregnado profundamente na madeira, desde os anos de violência. Ele observa por um longo tempo. Decido não ímpar. Algumas marcas não são erros, são provas de que algo foi superado. O tempo continua passando. Numa manhã fria, seu cachorro se deita sobre um grande pinheiro atrás da casa e não se levanta mais. A Tami o enterra ali mesmo, em silêncio. Não coloca nome, não coloca cruz, apenas uma pedra simples. A Tami permanece de pé em frente ao túmulo por um longo tempo. Não chora, apenas agradece. Aquele animal foi o único ser vivo que o acompanhou quando o mundo inteiro parecia querer destruí-lo. Os danos continuam. Viajantes passam ocasionalmente perto da casa. Alguns param ao vê-la, percebem algo estranho em sua estrutura. As marcas quase invisíveis nas vigas, a ordem perfeita de algo que foi desmontado e remontado. Não sabem a história, mas sentem o peso. A Tami envelhece, seus movimentos são lentos, suas mãos tremem às vezes, mas sua mente está em paz. Já não sonha com soldados, já não ouve tiros à noite. Numa tarde, ela se senta na entrada da casa enquanto o sol se esconde atrás da floresta. Ela fecha os olhos, o vento atravessa as árvores e por um momento soa como risadas distantes. Não gritos, não ordens, rivadas. Quando chega a manhã seguinte, a casa permanece em silêncio. Um vizinho que passa pelo caminho percebe que a porta está entreaberta. Entre com cuidado e veja a Tami sentada em sua cadeira perto da janela. Suas mãos repousam tranquilamente sobre as pernas. Seus olhos estão fechados. Não houve luta, nem medo, apenas descanso. A Tami está enterrado sobre o mesmo pinheiro onde seu cachorro repousa. Não haverá discursos nem honras militares. Apenas respeito, apenas silêncio. A vida de Atami, vista de fora, parecia simples. Ele acordava antes do amanhecer, quando o frio ainda cobria a floresta. Ele cortou lenha, verificou o telhado e caminhou longas distâncias sem um destino definido. Ele não conversava muito com ninguém. Não por ser rude, mas porque já havia dito tudo o que precisava dizer durante a guerra. Mas as noites eram diferentes. Quando o mundo silenciou, a mente de Atami não. Muitas vezes ele acordava de repente, respirando com dificuldade, achando que ouvia o som metálico de um trem em movimento. Outras vezes jurava ouvir gritos abafados, ordens em um idioma que odiava lembrar. Ele se levantava, saía de casa e respirava fundo até que o frio o trouxesse de volta à realidade. Na sua frente não havia soldados, não havia armas apontadas para ele. Só estava sua casa, a mesma casa que ele havia construído 2 vezes com as próprias mãos. Com o passar do tempo, o pessoal da vila começou a entendê-lo. Ninguém lhe fazia perguntas, ninguém tentava arrancar histórias dele. Todos sabiam que aquele homem tinha passado por algo que não podia ser explicado com palavras. Um dia, um velho da vila se aproximou dele enquanto os dois observavam a floresta. A guerra termina nos mapas, disse o velho, mas não termina nos homens. A Tami não respondeu com palavras, apenas assentiu lentamente. Ele fecha os olhos. O vento atravessa as árvores e por um momento soa como risadas distantes. Não gritos, não ordens, risadas. Quando chega a manhã seguinte, a casa permanece em silêncio. Um vizinho que passa pelo caminho percebe que a porta está entreaberta. Entra com cuidado e vê a Tami sentada em sua cadeira ao lado da janela. Suas mãos repousam tranquilas sobre as pernas. Seus olhos estão fechados. Não houve luta, não houve medo, apenas descanso. A Tami é enterrado sob o mesmo pinheiro onde descansa seu cachorro. Não há discursos, não há honras militares. Apenas respeito, apenas silêncio. Embora oficialmente já não houvesse soldados soviéticos o procurando, a Tami sabia que o perigo nunca desaparece completamente. Algumas feridas não cicatrizam, apenas se escondem. Às vezes via figuras desconhecidas nos caminhos distantes, homens que não pareciam camponeses,
pessoas que observavam demais e falavam muito pouco. A Tami não os confrontava, não era necessário. Ele sabia que enquanto permanecessem em silêncio, eles também ficariam calados, mas ele nunca baixou a guarda completamente. Ele enterrou armas ao redor de sua propriedade, não para usá-las, mas para se lembrar de que a sobrevivência também depende de estar preparado, não por ódio, mas por experiência. Uma noite, ele encontrou pegadas perto de sua casa. Eles não eram de origem Ainol. A caminha os observava calmamente. Ele mediu a distância, o peso e a direção. Ele não seguiu o rastro. Não era necessário. A mensagem era clara. Alguém queria saber se o velho lobo ainda tinha dentes. Naquela mesma noite, a Tami sentou-se em frente ao fogo e esperou. Ninguém apareceu. Isso foi o suficiente. Os anos passaram e o mundo voltou a girar. Novas tensões, novas fronteiras, novos discursos. A história parecia se repetir, só que com nomes diferentes. Alguns jovens começaram a visitar a Tami. Não buscavam guerra, buscavam respostas. Queriam entender como um homem podia perder tudo e ainda assim continuar de pé. A Tami não lhes ensinou a lutar, ensinou a resistir. Falou sobre o silêncio, sobre saber quando agir e quando ficar parado, sobre não deixar que o ódio decida por você. A violência é fácil, disse a eles uma vez. Viver com o que sobra, isso é o difícil. Os jovens foram embora transformados, mesmo sem saber explicar o motivo. Um dia, a Tami percebeu algo que nunca achou que fosse possível. Já não olhava constantemente para trás. Ambava pela floresta, sem contar os passos. Dormia sem pensar em rotas de fuga. O medo, que tinha sido seu companheiro por anos, começou a desaparecer lentamente. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque ele já não vivia como se estivesse fugindo. Numa tarde, sentado em frente à sua casa, a Tami observou o sol desaparecer atrás das árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu sangue, nem fogo, nem morte. Viu madeira, viu lar, viu calma e entendeu algo simples, mas poderoso. A guerra não o tinha vencido. Depois de tudo o que a Tami tinha passado, o mundo esperava que algo mais acontecesse. Mas nada acontecia. E isso, para alguém como ele, foi o mais estranho de tudo. Os dias começaram a passar sem tiros, sem motores o perseguindo, sem vozes gritando ordens para ele. A floresta ao redor de sua casa se movia com o vento, como se nunca tivesse conhecido a guerra. O mesmo vento que uma vez trouxe o som de aviões e explosões, agora só carregava folhas secas e silêncio. A Tami não confiava naquela calmaria, ainda não. Todas as manhãs ele acordava antes do amanhecer, não por costume, mas por instinto. Ele inspecionava o terreno ao redor de sua casa, observava pegadas, escutava sons distantes. Ele não procurava inimigos, apenas se certificava de que eles não existiam. A guerra tinha acabado nos mapas, mas a Tami sabia que alguns homens ainda continuavam vivendo dentro dela. À noite, o passado voltava, às vezes em forma de sonhos, às vezes como simples imagens que surgiam quando ele fechava os olhos. Ele via o trem, sentia o metal sob suas mãos, ouvia a respiração de Igor antes de morrer. Ele se levantava suando, saía para fora e respirava o ar frio até que seu corpo lembrava onde estava. Na sua frente não havia uma prisão, não havia soldados, só a sua casa. A mesma casa que tinha sido destruída, saqueada, defendida e reconstruída. Aos poucos, os moradores dos vilarejos próximos começaram a aceitá-lo como parte da paisagem. Ninguém perguntava quem ele era de verdade. Ninguém mencionava a guerra. Cumprimentavam-no com respeito e seguiam seu caminho. Um dia, um senhor de idade sentou-se ao seu lado sem dizer nada por vários minutos. Depois falou, sem olhar para ele. Há homens que sobrevivem à guerra e homens que ficam presos nela. A Tami respondeu após um longo silêncio. Eu só caminhei por mais tempo. O velho sorriu levemente. Ele lhes ensinou a resistir. Falou-lhes sobre o silêncio, sobre saber quando se mover e quando ficar parado. Sobre não deixar que o ódio decida por você. A violência é fácil, disse-lhes uma vez. Viver com o que resta. Isso é o difícil. Os jovens foram embora, transformados, embora não soubessem explicar o motivo. Um dia, a Tami percebeu algo que nunca achou possível. Ele já não olhava constantemente para trás.
Caminhava pela floresta sem contar os passos. Dormia sem pensar em rotas de fuga. O medo, que tinha sido seu companheiro durante anos, começou a desaparecer lentamente. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque ele já não vivia como se estivesse fugindo. Numa tarde, sentada em frente à sua casa, a Tammy observou o sol desaparecer atrás das árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu sangue, nem fogo, nem morte. Viu madeira, viu lar, viu calma e entendeu algo simples, mas poderoso. A guerra não o tinha vencido. O primeiro sinal chegou sem Dayoda. Não foi um tio, não foi uma ameaça direta, foi uma ausência. Durante semanas, a Tammy tinha visto os mesmos aldeões passando pelo caminho perto de sua casa. Os cumprimentos eram breves, silenciosos, mas constantes. Numa manhã, ninguém passou. No dia seguinte, também não. O caminho ficou vazio, como se de repente tivesse deixado de existir. A Tommy percebeu isso imediatamente. Não porque precisasse de companhia, mas porque os padrões importavam. Na guerra, aprender a reconhecer quando algo deixa de acontecer era tão importante quanto notar quando algo começa. Saiu de casa e caminhou até a beira da floresta. O ar estava parado, parado demais. Nem pássaros, nem galhos em movimento. Nada. Isso fez lembrar de algo do passado. As emboscadas sempre começavam assim. A Tammy não voltou para casa imediatamente. Ele fez um longo desvio, observando o terreno, marcando mentalmente cada ponto alto, cada possível esconderijo. Ele não encontrou ninguém, mas também não encontrou paz. Naquela noite, enterrou uma caixa de metal perto do pinheiro grande atrás de sua casa. Dentro havia munição, uma pistola velha e a faca que ele carregava consigo desde a Carelha. Ele não planejava usar, mas também não planejava esquecer. Dias depois, encontrou pegados. Não eram profundas, não eram desajeitadas. Eram cuidadosas. Alguém havia caminhado perto de seu terreno sem intenção de ser visto, ou talvez com a intenção exata de ser notado apenas por ele. A Tammy não seguiu o rastro. Esperou. A espera sempre foi sua arma mais perigosa. Quando anoiteceu, sentou-se em frente ao fogo, sem acender nenhuma luz visível do lado de fora. Omniou, respirou devagar, deixou o tempo fazer seu trabalho. As horas passaram. Então, um som, bem leve, o estalo de um galho quebrado devagar demais para ser um animal. A Tammy se levantou. Não havia medo em seu rosto, apenas clareza. Mas ninguém apareceu. O som não se repetiu. A mensagem já havia sido entregue. Na manhã seguinte, um homem desconhecido chegou à vila. Vestia-se como um comerciante, mas andava como um soldado. Falava pouco e ouvia demais. Os moradores notaram, a Tammy também. De longe, seus olhares se cruzaram apenas uma vez. Foi o suficiente. A Tammy entendeu algo importante naquele dia. O mundo não tinha decidido matá-lo. Tinha decidido observá-lo. E isso, em certos casos, era pior. Naquela noite, a Tammy sentou-se dentro de casa e passou os dedos sobre os números quase apagados das vigas. Cada um representava uma parte do seu passado que se recusava a desaparecer. Sorriu com cansado. Ainda não terminaram comigo, murmurou. Mas dessa vez não disse isso com raiva. Disse com paciência. Ensinou-os a revestir. Falou-lhe sobre o silêncio, sobre saber quando se mover e quando ficar parado, sobre não deixar que o ódio decida por você. A violência é fácil, disse-lhes uma vez. Viver com o que sobra, isso é o difícil. Os jovens foram embora transformados, embora não soubessem explicar o motivo. Um dia, a Tammy percebeu algo que nunca achou possível. Já não olhava constantemente para trás. Caminhava pela floresta sem contar os passos, dormia sem pensar em rotas de fuga. O medo, que tinha sido seu companheiro durante anos, começou a desaparecer lentamente. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque ele já não vivia como se estivesse fugindo. Numa tarde, sentado em frente à sua casa, a Tammy observou o sol desaparecer atrás das árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu sangue, nem fogo, nem morte. Viu madeira, viu lar, viu calma e entendeu algo simples, mas poderoso. A guerra não o tinha vencido. A Tammy entendeu algo com o passar dos dias. Já não estavam mais caçando ele como antes. Agora estavam avaliando ele.
Os homens que apareciam nos caminhos não procuravam briga. Observavam, escutavam, desapareciam. Não usavam uniformes, não carregavam insígnias. Eram restos de algo maior, peças soltas de um sistema que oficialmente já não existia, mas que continuava respirando por baixo da superfície. A guerra tinha acabado, mas o orgulho não. Atami sabia que seu nome ainda pesava em certos lugares, não pelo que ele era agora, mas pelo que representava. Um homem que atravessou territórios inimigos, sobreviveu a casas, tanques, trens e prisões e que mesmo assim escolheu reconstruir em vez de continuar matando. Esse tipo de homem não se encaixava em nenhum arquivo. Numa tarde, enquanto Atami consertava uma cerca perto do limite de seu terreno, um visitante se aproximou sem avisar. Não carregava nenhuma arma visível. Não parecia nervoso, tampouco amigável. Falou em finlandês, com um sotaque estranho. Não vim para brigar, disse. Vim para me certificar de que você não vai recomeçar algo que já terminou. Atami não largou a ferramenta que tinha na mão. Eu não começo guerras, respondeu. Só caminho quando sou obrigado. O homem o observou atentamente. Depois, assentiu. É exatamente isso que preocupa alguns. Não disseram nomes, não mencionaram países, não foi necessário. A mensagem era clara. Enquanto Atami permanecesse em silêncio, o mundo também ficaria em silêncio. Enquanto eu continuasse vivendo como um homem que já havia pago seu preço, ninguém teria motivos para provocá-lo. Não era uma ameaça, era um acordo não escrito. Naquela noite, Atami caminhou até o pinheiro onde havia enterrado seu cachorro. Sentou-se no chão e apoiou as costas no tronco. Pensou em tudo o que havia perdido e em tudo o que ainda tinha. Não precisava provar mais nada. Os meses seguintes foram estranhamente estáveis. Os visitantes pararam de aparecer. Os caminhos voltaram a se encher de aldeões. Os pássaros voltaram. A floresta voltou a respirar. Mas algo havia mudado. As pessoas começaram a vê-lo de outra forma. Não como um veterano, não como um assassino, mas como um aviso silencioso. Alguns jovens começaram a se aproximar. Eles não queriam aprender a atirar, queriam aprender a resistir. Queriam saber como um homem podia perder tudo e ainda assim continuar de pé, sem se tornar um monstro. Atami não fazia discursos. Ele ensinava a escutar o vento, a reconhecer quando se mover e quando ficar parado, a entender que a verdadeira força nem sempre faz barulho. A violência acaba rápido, disse a eles uma vez. Viver com o que sobra dura a vida toda. As palavras ficaram com eles. Bem longe dali, em escritórios onde o silêncio também era uma arma, foi tomada uma decisão simples. Atami Corp já não era mais um problema ativo. Matá-lo o transformaria em mártir. Provocá-lo o traria de volta ao conflito. Deixá-lo viver mantinha tudo em paz. E assim, sem tratados nem assinaturas, selou-se a paz mais frágil de todas, aquela que depende de um único homem decidir não voltar a pegar em armas. Atami voltou para casa naquela noite. Fechou a porta e sentou-se em frente ao fogo. O reflexo das chamas iluminou as vigas numeradas. Sorriu levemente, não porque tivesse vencido, mas porque, pela primeira vez, o mundo havia decidido deixá-lo em paz. Ele lhes ensinou a resistir. Falou-lhes sobre o silêncio, sobre saber quando se mover e quando ficar parado, sobre não deixar que o ódio decida por você. A violência é fácil, disse-lhes uma vez. Viver com o que sobra. Isso é o difícil. Os jovens foram embora transformados, embora não soubessem explicar o motivo. Um dia, Atami percebeu algo que nunca achou que fosse possível. Já não olhava constantemente para trás. Caminhava pela floresta sem contar os passos. Dormia sem pensar em rotas de fuga. O medo, que tinha sido seu companheiro durante anos, começou a desaparecer lentamente. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque ele já não vivia como se estivesse fugindo. Numa tarde, sentado em frente à sua casa, Atami observou o sol sumir atrás das árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu sangue, nem fogo, nem morte. Viu madeira, viu lar, viu calma e entendeu algo simples, mas poderoso. A guerra não o tinha vencido. Houve um dia em que Atami percebeu algo estranho. Não aconteceu durante uma briga, não aconteceu durante uma ameaça. Aconteceu enquanto caminhava pela floresta, sem pensar.
Avançava entre as árvores, ouvindo o rangido da neve sob suas botas, quando de repente parou. Não porque tivesse ouvido algo, mas porque não estava ouvindo nada em especial. Não estava contando passos, não estava procurando sombras, não estava medindo distâncias. Simplesmente caminhava. Essa revelação o atingiu com mais força do que qualquer bala. Durante anos, cada movimento seu tinha sido calculado. Cada pausa, cada respiração, cada decisão estava ligada à sobrevivência. Viver tinha sido um ato defensivo. Existir, uma preparação constante para a morte. Mas agora, esse peso começava a se soltar. A Tami voltou para casa e sentou-se no batente da porta, observando como a luz do entardecer tocava as vigas numeradas. Aqueles números que um dia significavam urgência e fuga, agora eram apenas marcas antigas, testemunhas de uma jornada que já não precisava ser repetida. Naquela noite, dormiu profundamente, sem sonhos, sem sobressaltos. Quando acordou, o sol já estava alto. Pela primeira vez desde a guerra, não sentiu culpa por ter dormido demais. Não sentiu a necessidade de se levantar imediatamente e inspecionar o terreno. O mundo não tinha desmoronado enquanto descansava. E isso também era novo. Os dias começaram a fluir com naturalidade. A Tami consertava coisas, não porque fosse necessário, mas porque gostava de ver algo quebrado voltar a funcionar. Às vezes, ajudava os moradores da aldeia sem que lhe pedissem. Outras vezes, simplesmente sentava-se para observar o rio, deixando que o som da água levasse embora pensamentos que carregava há tempo demais. Um jovem da aldeia, curioso, mas respeitoso, perguntou-lhe certa vez se ele sentia falta da guerra. A Camille demorou um pouco para responder. Você não sente falta daquilo que lhe tira tudo, disse ele por fim. Você aprende a viver sem isso. O jovem não insistiu. Com o passar das estações, a Tami começou a perceber que seu corpo também estava mudando. Não por fraqueza, mas por descanso. As cicatrizes ainda estavam lá, mas já não ardiam a cada lembrança. A dor havia se transformado em história, não em advertência. Numa tarde de inverno, enquanto observava a neve cair lentamente, a Tami entendeu algo que nunca tinha considerado. Ele não tinha vencido a guerra. Candy não a tinha vendida. Ele tinha sobrevivido a ela e depois seguido em frente. Essa diferença mudou tudo, porque seguir em frente não significava esquecer, significava não permitir que o passado ditasse cada passo. Quando a noite caiu, a Tami acendeu o fogo dentro de casa. As chamas iluminaram a madeira, as marcas, os pequenos defeitos que contavam uma história silenciosa. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não viu trens nem explosões. Viu um ar. E, naquele instante, sem discursos nem cerimônias, a Tami deixou de ser um homem em fuga. Ele se tornou simplesmente um homem que vivia. Ele lhe ensinou a revestir. Falou sobre o silêncio, sobre saber quando se mover e quando ficar parado, sobre não deixar que o ódio decida por você. A violência é fácil, disse ele uma vez. Viver com o que resta. Isso é o difícil. Os jovens foram embora transformados, mesmo sem saber explicar o motivo. Um dia, a Tami percebeu algo que nunca achou possível. Já não olhava constantemente para trás. Andava pela floresta sem contar os passos. Dormia sem pensar em rotas de fuga. O medo, que tinha sido seu companheiro por anos, começou a desaparecer lentamente. Não porque o mundo tivesse se tornado seguro, mas porque ele já não vivia como se estivesse fugindo. Numa tarde, sentada em frente à sua casa, a Tami observou o sol desaparecer atrás das árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu sangue, nem fogo, nem morte. Viu madeira, viu lar, viu calma. E entendeu algo simples, mas poderoso. A guerra não o tinha vencido. Certo, mas a Tami não é o único que sabe disso. Igor já se adiantou. Ele conhece bem o terreno e sabe exatamente por onde ele vai tentar cruzar. Coloca seus soldados estrategicamente, pronto para detê-lo antes que alcance o solo finlandês. Para Igor, isso não é só uma missão. É algo pessoal. Ao longe, o tanque aparece. Os soldados não conseguem acreditar no que vem. Eles usam binóculos e confirmam o impossível. A Tami ainda está viva. Depois de aviões, explosões, fogo e água, esse homem ainda continua avançando. Igor cerra os dentes. Ele dá a ordem para abrir fogo.
As balas atingem o tanque sem pará-los. Atami continua avançando, imparável, levando sua casa amarrada como se fosse parte dele. Ninguém entende o que ele está tentando fazer. Ninguém imagina o seu plano. Não acontece. Atami detona os explosivos que havia colocado no tanque. A explosão é brutal. O tanque voa pelos ares, atravessando uma enorme distância. Os soldados acham que finalmente ele morreu. A poeira cobre tudo, mas Atami sobrevive. O problema é que a esteira do tanque se quebra ao cair. O veículo fica inutilizável pouco antes de tocar solo finlandês. Seu plano era claro, usar a explosão para cruzar a fronteira pelo ar, mas ele falhou por pouco. Atami sabe que eles vão pidá-lo. Ela não entra em pânico. Ele quebra o cabo de madeira da faca e esconde a lâmina diretamente sob a pele. Então ele tira o cachorro do tanque e o empurra em direção à fronteira. O animal corre e consegue atravessar para a Finlândia em segurança. Atami fica para trás. Os soldados soviéticos o cercam. O oficial aponta a arma para ele. Antes de atirar, chega um general e ordena que Atami seja levado para a Sibéria. Ele não quer matar Boli. Ele quer algo pior. As madeiras da casa também são carregadas em um trem. A jornada começa. Dentro do trem, Atami é enforcado, espancado e torturado. Não, Brita. Ele não implora. O silêncio deles é mais perturbador do que qualquer resistência. Igor entra no compartimento. Ele zomba dele. Ele conta a ela como matou milhares de pessoas durante a guerra, como assassinou sua esposa e seus 2 filhos sem piedade. Ele descreve cada detalhe para ela com crueldade. Nesse momento, Atami compreende. Igor é o homem que destruiu seu mundo. A raiva o está consumindo. Igor vai até a carruagem dos oficiais, onde, por ambição, mata todos, incluindo o general que tenta comprar sua vida com dinheiro. Igor fica com o dinheiro e acredita que ganhou. Entretanto, Atami rompe as cordas com pura força. Ele cai no chão. 2 soldados fazem a guarda do lado de fora. Um deles entra para verificar. Atami puxa a lâmina escondida em sua pele e o mata. O segundo, ao ver o horror, salta do trem em movimento. Atami pega uma arma e avança. Em um vagão cheio de soldados dormindo, ele começa a matá-los um por um, em absoluto silêncio. Ele fecha o vagão e sobe no teto do trem, mas bate em um tubo de metal e cai dentro de outro vagão, alertando a todos. Uma chacina se inicia. Atami usa uma metralhadora e elimina todos. Igor ouve os tiros e entende que Atami está vindo atrás dele. Ele desacopla os vagões, separando-se. Atami o vê se afastando. Igor chega ao vagão dos oficiais e, em sua fúria, mata todos os que restam. Atami descobre uma carga coberta. É um míssil. Ele o ativa. O míssil começa a avançar e arrasta os vagões. Atami alcança o vagão de Igor. Eles se encaram frente a frente. A luta é brutal. Eles se agrediam sem piedade. Igor, desesperado, grita com ele porque não vai morrer. Atami cai ao lado do míssil, próximo a um ativo. Igor zomba dele e pergunta se ele quer dizer suas últimas palavras. Atami não responde. Basta afrouxar os parafusos do míssil. Em segundos, o míssil é lançado, move-se em direção ao vagão de trem de Igor e explode. Igor morre. Atami sobrevive porque sua carroça não tem motor e é abandonada. 2 dias depois, Atami chega à fronteira finlandesa empurrando uma carroça com as madeiras de sua casa. Soldados finlandeses verificam seu passaporte. Eles reconhecem o Nane. Ele te cumprimenta. Atami cruza a fronteira. Finalmente livre. Entretanto, Atami já juntou as tábuas e construiu uma jangada. Cruza na água com seu pechorro. Ao chegar à costa, ele vê algo incrível. Um tanque abandonado. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sorri. Igor aceita sem hesitar.
A caçada começou. Enquanto a Tammy dirigia pela estrada em seu caminhão cheio de lembrancinhas, 2 oficiais do exército soviético o pararam. Outro veículo aparece atrás dele. A Tammy percebe isso imediatamente. Algo está errado. Eles pedem o passaporte dele. A Tammy entra nele. O passaporte chega ao agente que está dentro do veículo traseiro. Aquele policial é Igor. Assim que vê o nome, ele o reconhece. Ele sabe exatamente quem é a Tammy. Igor sorri cruelmente e diz que ouviu dizer que a Tammy ama muito sua antiga casa. Então ele propõe queimá-lo junto com sua casa. A Tammy observa tudo pelo retrovisor. Ele vê a um dos policiais preparando uma garrafa incendiária e outro apontando sua arma. A Tammy entende que vão matá-lo, mas não espera. Viagem. Depois de cruzar a fronteira, a Tammy deixa para trás mais do que apenas território, inimigo. Deixa para trás anos de perseguição, sangue e dor. O solo finlandês não oferece isso. Palavras de conforto, mas algo ainda mais importante: silêncio. Um silêncio que não ameaça, que não esconde tiros nem ordens gritadas. Um silêncio que pela primeira vez não exige nada dele. A Tammy avança lentamente com a carroça que contém a madeira para sua casa. Cada tabuleiro ainda está numerado e marcado por suas próprias mãos. Ano da Blais. Essas marcas não são apenas números, são memórias. São a prova de que seu lar nunca foi totalmente destruído, apenas transferido pela força de sua vontade. Ele para em uma área afastada, cercada de árvores, longe de grandes vilarejos e de qualquer presença militar. Ali ele decide ficar, não porque seja o melhor lugar, mas porque é o suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, a Tamira não está fugindo. Começa a descarregar a madeira, uma peça de cada vez. O trabalho é lento. Seu corpo está cansado, ferido, marcado pela guerra. Mas suas mãos ainda sabem construir. Ele sabe exatamente onde vai cada tábua. Cada viga encontra o seu lugar, como se a própria casa se lembrasse de quem era. Durante dias, trabalha sozinho. Ergue paredes, coloca vigas, garante o telhado. Não há música, não há vozes. Só o som da madeira, do vento e de seus passos. Seu cachorro está sempre por perto, observando, como se vigiasse para garantir que essa paz seja real. Alguns moradores locais começam a notá-lo de longe. Veem um homem silencioso erguendo uma casa inteira sozinho. Não sabem quem ele é. Não sabem de onde ele veio. Só vem alguém que trabalha sem descanso, sem pedir ajuda. Um dia, várias pessoas se aproximam. Alguns trazem ferramentas, outros armas por precaução. A Tammy os vê chegando e, por reflexo, se prepara para lutar. Seu corpo ainda se lembra de como fazer isso. Por um instante, ele acredita que até ali a guerra o seguiu, mas não é o caso. Os homens e mulheres param diante dele e dizem que não vieram para lutar. Vieram para ajudar. Dizem que ninguém deveria reconstruir sua casa sozinho, muito menos alguém que já sofreu tanto. A Tammy não responde com palavras. Continue trabalhando. Isso basta. As pessoas se unem. Alguns constroem paredes, outros sustentam vigas, outros reforçam a estrutura. Eles não fazem perguntas. Eles não exigem explicações. O trabalho torna-se coletivo, quase silencioso, como se todos entendessem que esta casa não é apenas uma casa. Com o passar dos dias, a construção foi concluída. A casa permanece exatamente igual ao original. As mesmas paredes. Da mesma forma. Da alma. A Tammy ficou parada em frente a ela por um longo tempo. Ela não sorri. Ela não chora. Respirar. Nessa respiração há algo que eu não sentia desde antes da guerra. Descansar. A guerra levou sua família. Ele lhe tomou as terras. Ele tentou roubar a identidade dela. Mas ele falhou.
Naquela noite, a Tami entra em sua casa reconstruída e fecha a porta. Lá fora, o mundo continua com seus conflitos, seus acordos políticos e suas fronteiras em constante mudança. Mas dentro dessas paredes numeradas, a violência não tem mais lugar. A Tami se senta. Seu cachorro deita-se ao lado dele. Pela primeira vez desde 1946, não há nada que o persiga. E assim, a história não termina com uma explosão nem com um tiro final. Termina com algo muito mais raro e poderoso. Termina com um homem que, depois de sobreviver ao inferno, finalmente pode ficar em paz. Enquanto isso, a Tamila uniu as tábuas e construiu uma jangada. Ele atravessa a água com seu cachorro. Ao chegar à costa, vê algo incrível. Um tanque abandonado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorri. Igor aceita sem hesitar. A caçada começou. Enquanto a Tami dirigia pela estrada em seu caminhão cheio de lembrancinhas, 2 oficiais do exército soviético o pararam. Outro veículo aparece atrás dele. A Tami percebe isso imediatamente. Algo está errado. Eles pedem o passaporte dele. A Tami entrega. O passaporte chega ao agente, que está dentro do veículo traseiro. Aquele policial é Igor. Assim que vê o nome, ele reconhece. Ele sabe exatamente quem é a Tami. Igor sorri com crueldade e diz que ouviu falar que a Tami ama muito sua antiga casa. Então propõe queimá-lo junto com o solar. A Tami observa tudo pelo retrovisor. Vê um dos oficiais preparando uma garrafa incendiária e o outro apontando sua arma. A Tami entende que vão matá-la. Mas ele não espera. Ele age. O tempo começa a passar de um jeito diferente para a Tami. Já não se mede em perseguições, nem em tiros, nem em explosões. Agora, o tempo se move com o sol, com os espaços, com o som do vento entre as árvores. A casa permanece firme e silenciosa, como se estivesse esperando exatamente esse momento para existir de novo. A Tami vive sozinho, mas não se sente vazio. Toda manhã ele acorda antes que o sol termine de nascer. Sai de casa, respira o ar frio e observa a floresta. Não procura ameaças. Não analisa rotas de fuga. Simplesmente observa. E isso, para ele, já é uma vitória. Trabalho que é justo. Prepara pequenas coisas que na verdade não precisa. Conserta. Corta a lenha, mesmo ainda tendo o suficiente. Ele não faz isso por necessidade, mas para se lembrar de que ainda está vivo, que suas mãos não servem mais só para matar, mas também para construir e cuidar. Seu cachorro envelhece ao seu lado. Já não corre como antes. Seus passos são lentos, mas ele sempre fica perto de Atami, como se soubesse que sua missão nunca foi lutar, mas sim acompanhar. Algumas noites, Atami se senta dentro de casa, perto do fogo. As chamas iluminam as paredes de madeira e, por momentos, o lugar parece exatamente como era antes da guerra. O mesmo cheiro, o mesmo som, o mesmo calor. Pela primeira vez, Atami se permite lembrar da família sem raiva. Lembra da esposa sorrindo na porta,